Olá, eu sou a professora Diane Andréia de Souza Fiala. Leciono disciplinas na área de marketing, de empreendedorismo e de inovação na FATEC Itu. Minha formação é bacharel em marketing, com mestrados na área de política social e educação, e agora estou terminando o doutorado também na área de educação. E neste sétimo encontro, nós conversaremos sobre o marketing, voltado para as instituições de ensino. Então, eu convido vocês a refletir o seguinte: quando você ouve a palavra marketing, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Muitas vezes, as pessoas relatam que, quando pensam em marketing, a primeira palavra que vem à mente é vendas, propaganda, publicidade, relações públicas, assessoria de imprensa, produto, serviço, comunicação, promoção, ou então outras palavras, um pouco mais críticas da reflexão, como persuasão, enganação, Então, essas são palavras que as pessoas utilizam para descrever o que é marketing. Por quê? Porque o marketing, na verdade, quando você vem estudar marketing, você já traz um conhecimento agregado sobre ele a partir do que você já ouviu falar, ou seja, é uma disciplina que você já construiu a partir do seu próprio senso comum. Na verdade, quando nós estamos na área de marketing, o que nós dizemos aos alunos é o seguinte: é que nada disso é marketing. Na verdade, marketing está vinculado à área da administração e não à área da comunicação. Então, vocês devem estar se perguntando: bom, se nada disso é marketing, então o que é marketing? Na verdade, propaganda, vendas, publicidade, comunicação são ferramentas que um profissional de marketing utilizará para divulgar um produto ou um serviço. Marketing é uma palavra que vem do inglês. Marketing significa mercado e o sufixo ing traz para ele então uma ação que seria mercado em ação. No Brasil, a palavra ela foi traduzida para mercadologia. Logia significa estudo. Então, no Brasil, nós estudamos o mercado, enquanto nos Estados Unidos eles agem neste mercado que está em ação. Então, o objetivo maior do marketing não é vender mais, e sim escutar as pessoas e encantá-las. Por conta disso, é interessante que vocês, desde agora, já comecem a entender que a área de marketing é uma área de diagnósticos. A partir desses diagnósticos que nós fazemos em campo, é que nós traçamos estratégias. Então, o profissional de marketing não é aquele profissional que vai pensar apenas na publicidade. Ele vai fazer todo o estudo da relação da pessoa com o mercado, o entorno. No caso da educação, nós vamos estudar as instituições, como elas estão posicionadas no mercado, como nós podemos criar diferenciais na nossa organização a partir das ações que nós desenvolvemos no ambiente acadêmico, no ambiente educativo, no ambiente da educação, e a partir disso traçar estratégias, mas não são estratégias apenas de competição, são estratégias de atender bem aquelas pessoas que vão ao encontro da nossa instituição. Então, eu separei aqui para vocês um slide em que a gente conversa um pouco sobre esses conceitos de marketing, Então, os conceitos de marketing, eles são, na verdade, hoje em dia, separados em 4 grandes momentos aqui da história do marketing, desde quando ele começa a ser conceituado e pensado, então, como uma área de estudos.
Num primeiro momento, lá na década de 50 até o final da década de 80, a gente tem um marketing que ele é muito pensado para solucionar processos. Não estamos aqui preocupados com clientes, com consumidores, com funcionários, nada disso. Lá na década de 90, esse marketing ele passa por mudança por quê? Porque as empresas começam a notar que aquelas empresas que primeiro saem para escutar as necessidades, os desejos, os anseios dos consumidores e depois voltam para produzi-los, começam a vender mais. Então, o foco aqui é que começa a ser consumidor. Deixa de ser processo de troca e passa a ser consumidor. Quando estamos por volta de 2010, é que chega no mercado um livro que se chama Marketing 3.0 e começa a relacionar então esses conceitos de marketing aos desejos de um ser humano que é complexo, que tem corpo, mente, alma, espírito e precisa ser entendido em sua complexidade. Já recentemente nós temos um último livro que se chama Marketing 4.0 e que os autores então começam a dar uma nova tendência a partir da conectividade e interação, que mostram que esse marketing atual, ele veio e seus conceitos são direcionados a encantar a pessoa humana para levar e fazer com que essa pessoa chegue à apologia, ou seja, vire fã da marca, né? Da empresa. Se nós notamos aqui a linha do tempo, olha, no primeiro momento nós temos conceitos de marketing que duram 30 anos. Já no segundo momento, olha, já caiu 10 anos. Agora temos conceitos que duram 20 anos. Radicalmente mudamos para conceitos com duração de 4 anos e agora recentemente terminamos com conceitos com 2 anos fixos e já com mudanças rumo ao marketing 5.0 há pelo menos uns 2 anos. Então, é uma área que dividimos em 4 eras. Então, a primeira era do marketing, que são aqueles primeiros conceitos lá que duraram 30 anos, é uma área muito focada no produto. Já no segundo momento, no marketing 2.0, que são aqueles conceitos que duraram 20 anos, nós temos já um marketing mais voltado para o consumidor. Aqui a gente já tem o começo da internet, nós já temos muitas bases de dados para fazer análises quantitativas. Já nesse terceiro momento aqui, olha, no marketing 3.0, nós já temos um marketing mais voltado para valores. E agora, a partir de 2016, nós temos um marketing então centrado no ser humano. Essa divisão dos marketings, ela foi proposta por Philip Kotler, com o apoio também dos autores Cartajaya e Setyavan, que escreveram juntos tanto o livro Marketing 3.0 como o Marketing 4.0. Só que de nada vale a gente entender os conceitos do marketing se não entendemos as suas orientações de empresas, de instituições, né? Quando falamos de educação. Por quê? Porque em um momento da história, as empresas estavam totalmente voltadas para a área da produção. Então, quando nós estamos na área da produção, qual é o foco? A preocupação maior é com distribuição física. Quando nós avançamos um pouco na história do que é o marketing, nós chegamos a um momento em que as empresas, as instituições pensavam muito no produto, né? Numa empresa que foca apenas no produto, o grande destaque que se busca é o layout desse produto, né? Sem procurar ouvir esse cliente ou esse consumidor. Então, o foco está muito voltado para a engenharia, para ter um design bonito, muitas funcionalidades e às vezes não queremos nem saber se as pessoas vão entender muito esses conceitos ou não, tá? Ou aprender a lidar com isso ou a usar isso que a empresa está oferecendo.
Quando a gente tem uma instituição muito voltada para vendas, ou seja, se a gente está pensando em empresa esvaziar estoque, se a gente está pensando em instituição, é época de vendas. Geralmente são traços característicos de épocas de crise. A venda é a única coisa que importa. Não importa aqui o cliente, o consumidor, a pessoa humana num todo. Mas, quando uma empresa é orientada para marketing, a preocupação maior dessa empresa tem que ser escutar o cliente, o consumidor, que é diferente de ouvir, né? É dar atenção a essa pessoa, antes de desenvolver, então, um produto ou um serviço. Essa área de orientação para marketing começa a se fortalecer a partir da década de 90, como dissemos anteriormente. Então, se nós pegamos as orientações das empresas hoje em dia, poucas são as empresas que são realmente orientadas para marketing. Então, uma empresa orientada para marketing, diferentemente do que as pessoas dizem no mercado, que é uma empresa que se aproveita do cliente, que faz persuasão, que faz enganação, isso é o senso comum. Uma empresa orientada para marketing seria aquela empresa que para ouvir a pessoa humana, que a acolhe, que está disposto a ouvir os seus problemas, ainda mais agora em um momento como esse que estamos vivendo da pandemia, né? Que precisamos desenvolver essa empatia a qualquer custo. Então, uma instituição orientada para marketing é muito importante. E o que as empresas e os autores pensam sobre isso? Que, na verdade, o marketing ele precisa ser uma filosofia empresarial, ou seja, a instituição tem que querer ser uma instituição orientada para marketing. No capítulo do livro que vocês tinham, né, para este encontro de número 7, eu faço ali e compartilho com os colegas com os quais publicamos juntamente os livros, um capítulo sobre o que é o marketing, como aplicá-lo no ambiente educacional, e eu faço uma proposta de um plano de marketing, né? Ele é dividido em algumas etapas. Na primeira etapa, vem a parte estratégica desse marketing. Então, o que vem a ser essa parte estratégica, né? Primeiramente, a gente faz uma análise de ambiente. O que significa isso, né? É você estudar o macro e o microambiente, você tentar entender quais são hoje em dia as oportunidades e as ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos, né? Que constituem uma matriz SWOT. No âmbito acadêmico, principalmente na área de ciências humanas, ciências sociais, há uma forte resistência à análise de ambiente, à abrangência de todos os conceitos da área administrativa aplicados principalmente à educação. Mas uma coisa que eu já consigo visualizar, conversando até mesmo com outras instituições que estão passando por esse processo, né, de resistência no momento da pandemia, a análise de ambiente tem sido muito eficiente para elas conseguirem lidar mesmo com essas situações do macroambiente. Porque o macroambiente acaba afetando o microambiente. Então, o macroambiente é tudo aquilo com que eu não consigo lidar, né? É tudo aquilo que está longe da instituição. Então, a tecnologia, a economia, a questão político-legal, a questão ambiental, a questão da saúde, a questão da infraestrutura, ou seja, tudo aquilo que eu não consigo resolver sozinho é o macroambiente. E o microambiente é tudo aquilo que está próximo da instituição e aquilo com as pessoas com as quais eu consigo dialogar, que eu consigo negociar. Então, vai entrar o cliente, vai entrar a pessoa, o aluno, o pai do aluno, as pessoas que estão no entorno, a comunidade, os órgãos públicos locais, os fornecedores, né, os parceiros, os funcionários, todas aquelas pessoas que estão no entorno educacional e com as quais a gente consegue dialogar, conseguimos criar um diálogo. Então,
a análise do ambiente macro e micro é muito importante nesse momento que nós estamos passando. Uma outra situação é tentar entender a persona, né, o público que vem conversar com a instituição de ensino, os seus núcleos geracionais, como que essas pessoas elas estão dialogando conosco no âmbito da instituição, né? Como conseguimos negociar com essas pessoas, como conseguimos dialogar com elas. Depois nós temos o marketing de conteúdo ainda dentro da parte estratégica. O marketing de conteúdo ganhou uma relevância muito grande no marketing digital, que é o marketing 4.0, e vem a ser uma grande ferramenta institucional quando bem elaborada. Então a gente traz também, né, um exemplo de como fazer um planejamento de marketing de conteúdo para que você possa oferecer um conteúdo de qualidade para a sociedade, porque elas querem saber, né? As pessoas querem se informar. Quando vão até a sua página do Facebook ou ao site da instituição, essas pessoas querem encontrar ali as informações que tirem todas as suas dúvidas, que esclareçam, que deem para elas um panorama do que é essa instituição. Depois a gente fala sobre a segmentação deste mercado. Os educadores têm uma resistência muito grande, né, à palavra segmentação. Mas, na verdade, quando a gente traz esse conceito para a educação, não queremos ver a educação como um mercado. Isso daqui é um termo da teoria. Não me parece adequado mudar o termo da teoria, mas sim dar a ele uma contextualização quando a gente está falando da educação. Por quê? Se nós não conhecemos o público que queremos alcançar, qualquer caminho serve, né? É como diz a lenda, se você não tem um caminho direcionado para a sua instituição, então qualquer caminho serve, né? Bom, depois a gente fala então desse caminho desse consumidor. O consumidor também é uma palavra que acaba agredindo, né, muito do que os educadores acreditam, mas também aqui de novo não me parece adequado mudar os nomes das teorias, mas sim discutir isso a partir do olhar da educação. Então esse caminho é que muitas vezes no marketing tradicional um profissional de marketing ele gastava muito dinheiro até conseguir encontrar, entender onde estava o erro do porquê que a sua comunicação não estava dando certo. E hoje em dia, como a gente mostra nesse capítulo também, o marketing digital ele mostra para a pessoa que está cuidando da mídia social, da instituição, para o gestor exatamente onde está parando a comunicação, onde está falhando, onde pode se melhorar essa comunicação. Depois, quando a gente fala de posicionamento e reposicionamento, o que acontece? Tudo que a gente mostra para a sociedade da marca da nossa instituição acaba ficando como uma marca registrada da nossa instituição. Então, muitas vezes a instituição faz uma publicação ou faz uma gestão errada da marca e isso faz com que as pessoas entendam aquela marca de uma maneira diferente do que a instituição quer passar. Então, o posicionamento, o reposicionamento é justamente para você consertar o trajeto de como a sociedade está visualizando, está entendendo a forma como a instituição está se apresentando a essa comunidade, a essa sociedade. E por último, precisamos ter objetivos e metas, né? E objetivo é muito diferente de meta. As pessoas também confundem objetivos e metas. Objetivo é aquilo que queremos alcançar, quando se usa o verbo amplo, né? E já as metas não. Meta tem um período, meta tem um prazo, meta tem um percentual, tem um número, né, a ser alcançado, tem uma periodicidade. E isso é muito importante quando a gente está pensando e montando um plano de marketing dentro da parte estratégica, né, que é justamente isso, é pensar, né, para depois planejar e em seguida executar.
Então, a segunda parte desse plano de marketing é a parte tática, que é muito importante. Por quê? Porque aqui a gente começa a mostrar quais são os nossos diferenciais. Que nem quando nós pensamos nos nossos diferenciais, a gente usa os 8 P's de marketing. Por quê? Porque a educação está na área de serviços. Os serviços são intangíveis, têm características próprias, né? Os serviços são muito heterogêneos, é inseparável o entendimento que o aluno, o professor, o funcionário, ele tem da própria instituição, porque é impossível separar o serviço da pessoa que o oferece, né? Então, por isso que estudar o marketing a partir dos 8 P's é importantíssimo na área de serviços, e a educação se encaixa nessa área. Depois, a gente tem, dentro do marketing 3.0, essa teoria, que é a teoria da matriz baseada em valores, né, que muda essa questão da missão, visão, valores empresariais duros, né, voltados muito para a parte estratégica econômica, né, para lucrar acima de tudo. Não, aqui a gente já tem um desenho de missão, visão e valores que leva em consideração esse ser humano complexo, que tem um corpo, uma mente, uma alma, um espírito, quer ser valorizado, quer ser respeitado na sua plenitude, né? E depois eu trago aqui também a parte da análise das demandas. Essa é uma parte da teoria que foi esquecida no decorrer das publicações e das atualizações dos livros de marketing. A partir de 2006 ele já nem aparece mais, né? Esse desenho de análise de demandas. Mas a análise da demanda é muito atual, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Por quê? A gente precisa entender toda a complexidade que envolve agora a vida dessas famílias, as nossas vidas, né? A vida dos professores, dos funcionários, dos administrativos da instituição, para poder nos posicionar, entender a nossa demanda e corrigir essa demanda, não do olhar do mercado simplesmente porque queremos vender, mas do olhar empático de ajudar as pessoas que agora realmente precisam da escola. A escola tem um papel fundamental nessa retomada do mundo pós-pandemia e neste transpandemia, né, como eu chamo, porque nós estamos ainda passando a pandemia, né? Então, não estamos ainda no novo normal, nós não estamos nessa fase, nós estamos passando pela pandemia, né? Então, eu chamo essa fase de transpandemia. E ali, identificar as demandas é fundamental, que é um pouco do que a gente vai conversar no nosso bate-papo, né? Para tirar dúvidas, mas é muito importante que vocês façam a leitura desse quadro da análise das demandas e já tentem identificar onde está parada a instituição em que vocês estão trabalhando agora. Não importa se é público, se é privado, se é não governamental, o momento agora é da gente entender onde estamos parados para pensar juntos como podemos vencer todos esses desafios. E por último, dentro do plano de marketing vem a parte operacional, né? Que seria então esse executar aqui, né? Bom, eu proponho para vocês uma adaptação do Scrum. O Scrum, ele é usado dentro do contexto de metodologias ágeis para desenvolvedores de softwares, mas ele é muito possível de ser adaptado a qualquer área. Na educação também. Por quê? Porque muitas vezes nosso dia a dia da área da educação é muito corrido e a gente não tem tempo de se planejar. Então, a adaptação do Scrum para a área da educação me pareceu interessante. Por quê? Porque a gente tendo pelo menos um quadro para a gente acompanhar como que está, o que ainda falta fazer, o que precisamos fazer, impedimentos, o que já foi feito, é importante para a gente tirar qualquer plano do papel. Não só um plano de marketing, mas qualquer projeto que a gente queira desenvolver na instituição onde nós trabalhamos, no nosso dia a dia, na nossa casa, ainda mais agora que estamos em um ambiente de trabalho online, isso demanda uma organização da rotina, né? Um acompanhamento também de tudo que nós temos para fazer. E o Scrum, ele ajuda nesse sentido.
Depois, então, há também aí a proposta de um plano de ação para as suas instituições, para que vocês possam executar tudo aquilo que realmente planejaram. E, por último, um plano de ação ele precisa ser avaliado, né? Então, a avaliação é antes de executar, durante a execução e depois da execução também. E passar pelas adequações quando for necessário, porque muitas vezes a gente implementa, mas a gente não vai avaliar, a gente não vai rever, pensar as melhorias. E nesse momento que a gente está vivendo, isso é muito importante, porque a adequação, ela é quase uma situação diária, né? É quase uma necessidade diária. Principalmente na educação, eu vejo como uma necessidade diária de adequação e readequação. Outra área para conversarmos, né, sobre o marketing aplicado é sobre o marketing e a área de metodologias ativas. Metodologias ativas, né, como vocês já refletiram durante o curso, é um modismo, né, acaba sendo um novo jargão. E o marketing, quando ele é usado com a finalidade pura de publicidade, que é a forma errada, porque o marketing ele não é a publicidade, como eu já conversei e já falei no começo desses slides. Quando você vê o marketing pura e simplesmente como ferramenta para vender mais, acontece o quê? A precarização. A precarização do quê? No contexto que estamos falando do ensino e, consequentemente, do trabalho dos docentes, né? Então, assim, metodologias ativas não é um jargão, mas é um modismo. Mas, como também já foi discutido aqui no curso, é um assunto e é uma prática antiga, né? O que a gente está fazendo é trazendo isso, tentando adaptar muitas das ferramentas que a gente usava antigamente, tentando utilizar isso de uma forma um pouco mais dinâmica e tentando aplicar isso no ambiente online, principalmente para os professores que estão trabalhando no ambiente online. Mas a gente não pode separar. Por quê? Quando nós divulgamos algo sobre a nossa empresa, nós estamos vendendo uma imagem dessa instituição. Eu vou depois mostrar para vocês, né, slides que mostram instituições que usam de forma equivocada metodologias ativas, como o que eu chamo de marketing barato, ou seja, publicidade que acaba sendo persuasiva, trazendo enganação. E quando isso é feito fora do contexto educacional, com certeza vai precarizar a rotina do docente e vai trazer até um desmérito para o trabalho do professor, né? Então, nós não podemos desvincular o quão importante é nós analisarmos o marketing num contexto amplo, num contexto de diagnóstico, de pensar estratégias, e não num contexto de angariar alunos, doações, novos parceiros, novos acionistas, apenas e simplesmente. Não pode ser. Se isso é o que é feito na instituição, então nós precisamos repensar urgentemente as ações de comunicação dessa instituição, porque esse caminho é um caminho que tem vida curta, como a gente também vai conversar durante o encontro. Bom, quando a gente faz um uso de metodologias ativas, que está totalmente fora da realidade da nossa instituição, então o que acontece? O aluno, ele vê lá na propaganda da instituição que a sala de aula é dinâmica, que tem, como vocês já viram, né, um desenho de ambiente de espaços, a foto é bonita, o tratamento é maravilhoso, mas ou seja, eles buscam isso, né? Eles buscam esse ambiente dinâmico, eles querem essa troca de informações. Eles estão sofrendo muito, né, com a distância, mas assim, eles precisam desse encontro, desse ajudar-se, do estar dialogando com seus companheiros, né, com seus amigos, e acabam encontrando isso, né? Ou seja, no vestibular, já todo mundo sentadinho,
né, cada um fazendo a sua prova, e isso acaba desiludindo o aluno, né? Então, aqui também eu mostro algumas alternativas, porque é óbvio, nós estamos em instituições que muitas vezes não nos permitem ter ambientes de aprendizagem dinâmicos ou pensados especialmente para a minha disciplina, mas eu posso também pensar nas alternativas, né? E uma dessas alternativas aqui olha, as mesmas carteiras, né, que estavam lá, e que estão aqui nas nossas aulas tradicionais, né? Quando nós pudermos usar novamente as nossas carteiras, né? Olha só, essa daqui é uma alternativa. Eu já trabalho no formato de ilhas, né? Eu faço uso, tudo aquilo que vocês também já viram em sala, né? Durante aqui também as aulas aqui online do curso. Mas o que a gente precisa é ter o pé no chão, por quê? Porque quando eu faço a comunicação correta da metodologia ativa, ou seja, eu mostro aquilo que eu consigo realmente aplicar e eu consigo oferecer, as pessoas não vêm com uma falsa ilusão. Elas vêm a partir de algo que é real. E aí as cobranças serão menores. Por quê? Porque as pessoas já vão entender que, na verdade, nós estamos em um momento de transição de desenho de ambientes, de desenho de educação, de proposta de ensino. E é muito mais verdadeiro você mostrar as suas limitações, mas mostrar os resultados reais e não apenas mostrar o espaço por mostrar, se você tem várias deficiências no contexto educacional ou nas propostas ou dentro do projeto pedagógico do curso. É melhor você rever aquilo que a gente chama de estrutural primeiro, para depois fazer o uso da metodologia ativa como simplesmente publicidade, porque você pode estar arrumando um grande problema quando pensa que está trazendo para a instituição uma grande solução.